a pregar o evangelho, Jesus já estava no céu, mas como fundamento. Então, Deus está falando, seja forte as vossas mãos. Aí você pode olhar para o contexto aqui. Em Zacarias 8 vai estar falando da edificação da casa de Deus, do fundamento que foi posto, e Deus vai estar falando para as duas casas de Israel serem fortes. Aí vai dizer, vós que estiveste no dia em que o fundamento foi, vós que ouviste as palavras dos profetas e que estiveram no dia em que o fundamento da casa de Deus foi posto, a fim de que o templo fosse edificado. Toda a casa de Israel e nem toda a casa de Judá iria estar lá no dia em que o fundamento foi posto. Mas muitos gentios viram e ouviram depois que Jesus era o Filho de Deus e que foi explicado para eles que o fundamento era Cristo. E muitos dos judeus também estavam lá. E primeiramente foi anunciado para os judeus, isso é claro. Mas agora Deus está falando para as duas casas de Israel, falando para as mãos de judeus e gentios serem fortes e terminarem a obra da casa de Deus. Aí você está lendo Zacarias 8, você vai para o 9, vai falar da vinda de Cristo. Logo em seguida vai falar de Judá e Efraim, vai mostrar a restauração deles. Aí Paulo somou tudo isso. Paulo conhecia Zacarias junto com Oséias, junto com Jeremias, junto com uma multidão de profetas que falam a respeito disso, fora as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, com respeito deles serem uma multidão de povos, uma multidão de gentios. Abraão seria posto por pai das nações, ou seja, gentios haveriam de ser filhos de Abraão. Isaque diz que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Jacó, foi falado em Gênesis 28, que nele e na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra, e que a semente dele iria se espalhar pelos 4 cantos da terra. Em Gênesis 35 foi dito para Jacó que dele sairia uma multidão de gentios, uma multidão de povos sairiam dele, dos lombos dele. Mas aí não está falando de salvação pela carne, porque os filhos de Abraão são considerados da fé. Senão todos os que saíssem de Jacó teriam que ser salvos. Por isso que diz Isaías, ainda que os teus filhos sejam como a areia do mar, porque haveria de se tornar, o remanescente é que será salvo. E o remanescente é que tem fé no Filho de Deus. Por isso que a descendência de Abraão seria como o pó da terra, mas também como as estrelas do céu. Pó da terra é onde a serpente pode comer, é alimento dela. Mas estrelas do céu, aí já está falando de ressurreição. Aí Paulo somou tudo isso e colocou em Efésios. Por exemplo, em Zacarias 8, você está vendo Deus falar com as duas casas de Israel. A gente leu 2 vezes aquele texto que diz, sejam fortes as vossas mãos. A primeira vez, você vê que não está falando da casa de Israel. Então você entenderia, bom, está falando com o povo daquele contexto de vida. Mas na segunda vez, Deus está falando com as duas casas de Israel. Aí eu te mostrei que em Zacarias 9, mostra que Jesus viria e evangelizaria paz, né? Falaria de paz para os gentios. Eles haveriam de voltar para Deus. Aí é Jafé, voltando para as tendas de Sem, para ser bendito. E aqueles que são de Jafé e que não voltam para as tendas de Sem, é considerado maldito. É o que Paulo fala em Gálatas. Se alguém não ama o Senhor Jesus, que seja anátema, que seja maldito, porque está debaixo de maldição e vai ser considerado como filho de Canaã. E aí você olha para Zacarias 8, vai estar falando das duas casas de Israel. Edificação, fundamento posto. Você continua lendo? Se você continua lendo, por exemplo, aqui no verso 20, no mesmo contexto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. E no verso 22 diz, assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que 10 homens de nações e de todas as línguas pegarão na orla da vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quem você acha que é esse judeu? Porque aqui isso não tem espaço para ser cumprido literalmente. Quem você acha que é esse judeu? Esse judeu é Cristo, que veio literalmente, montado num jumentinho, como está em Zacarias 9. Por que você acha que no mesmo contexto que fala da casa de Israel, fala de 10 homens de todas as nações? Isso é para a gente associar com a volta da casa de Israel.
buscando a Cristo. Agora imagine uma pessoa que não conhece as duas casas de Israel, não conhece como que está sendo colocada as semanas, as 70 semanas aqui. Como é que ela vai ler esse capítulo? Ela não vai entender nada. O porquê que está falando para as duas casas de Israel, um pouquinho antes. Por que está falando de 10 homens de todas as nações? Isso vai ser um mistério. E como ela vai fazer força para interpretar esse texto, ela vai falar coisa que não tem nada a ver com o que Deus está dizendo. Como eu já ouvi isso e já vi em estudos. A pessoa vai ficar curiosa para querer saber o que é isso e ela não vai ter outra alternativa a não ser inventar coisa. Por isso que eu falo que as duas casas de Israel é uma chave para você entender muitos textos ocultos, muitas coisas que são escondidas. E o que eu quero somar é que ao mesmo tempo que Deus está falando com as duas casas de Israel, Judá e Efraim, para eles serem fortes, as mãos deles para terminarem a obra do Senhor, ao mesmo tempo essa obra que começou a ser edificada do ponto de partida, que foi o decreto, começou a ser contada às 70 semanas, que é contada em semanas de anos. E o fim dessa obra deveria ser no final das 70 semanas, porque não tem sentido a obra ter terminado no passado, ainda mais que você está lendo agora um verdadeiro edifício da casa de Deus. Não uma tipologia, não um templo físico, mas um verdadeiro edifício com um verdadeiro fundamento. Uma verdadeira edificação da casa de Deus. Não tem sentido isso ter acabado no passado, para 70 semanas se cumprir no futuro. Como também não tem sentido as 70 semanas ter terminado no passado e a edificação da casa de Deus está continuando. É isso que as pessoas não entendem, não estão entendendo. No final das 70 semanas, conforme o livro de Daniel, o Santo dos Santos tem que estar ungido. E o Santo dos Santos se refere ao templo físico, literal, né? Se refere assim, o ponto de partida. Deus sempre começa o seu plano literalmente, para a gente entender, e no desenvolvimento do seu plano de salvação, você vai ver que acaba espiritualmente. Você quer uma prova disso? Presta atenção. Vou dar pelo menos 2 exemplos, na verdade 3 exemplos disso, que o plano de Deus começa literalmente, para a gente entender as coisas, e no desenrolar dele vira um plano espiritual, para você poder entender o espiritual através do literal. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, todos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Aí Deus vai falar uma série de instruções aqui para Noé e para os seus filhos. Então Deus abençoou os 3. Mas vai acontecer um episódio em que o Espírito de Cristo que estava em Noé vai mudar essas coisas. Verso 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e a contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e andando virado para trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Não é nem servo, é servo dos servos dos seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Primeira coisa que Deus está mostrando aqui é um plano que haveria de ser desenvolvido. Você vai ver que as nações elas foram distribuídas através desses 3 filhos, e aí vai ter muita novidade para a gente estudar, coisa que eu não vou poder falar agora. Por exemplo, de Jafé vai vir um filho chamado Javã, e esse Javã, na Bíblia, na nossa Bíblia, em alguns textos é traduzido como Grécia, os gregos. Lá em Daniel 8 mesmo, quando vai estar escrito o bode peludo, que é o primeiro rei da Grécia, na verdade está escrito o primeiro rei de Javã. A Bíblia Católica traduz isso certinho. E Deus está dando revelação aí. Na verdade, muita revelação. Para você entender Gog e Magog, você tem que entender isso.
porque Gog e Magog, eles vêm de Jafé, da mesma linhagem de Javã. Jafé, ele possuiu as ilhas das nações. Então você vê que ainda mais que Deus ia misturar a casa de Israel com os gentios e iria virar uma multidão de povos. De maneira que Efraim iria ser representado em Jafé, que iria ser alargado. E Judá iria estar sendo representado em Sem. Assim como os gentios haveriam de voltar para Deus, para aquele judeu, que nosso Senhor é um judeu. Assim como os gentios haveriam de voltar para ele, assim também Jafé haveria de voltar para as tendas de Sem para ser bendito. E Canaã iria ser servo, escravo. Ser servo e ser escravo não é a mesma coisa que ir para a segunda morte, ir para o lago de fogo. No lago de fogo vai ter pessoas de Sem, pessoas de Jafé e pessoas de Cã. No lago de fogo vai ter tudo isso. No reino do Senhor vai ter pessoas de Sem, pessoas de Jafé e pessoas de Cã. O que acontece é que Deus está desenvolvendo um plano para que a gente mesmo entenda quem que ele acha digno de salvação e quem que ele não considera digno de salvação. Isso é uma alegoria, o que está acontecendo aqui. Tanto é que quando você vai logo para o capítulo 12, lembra que Deus falou que Sem seria bendito. Deus vai chamar um homem da linhagem de Sem. Abraão é da linhagem de Sem. Vai falar ali a genealogia, em Gênesis 10. E você vai ver que Abraão é da linhagem de Sem. Mas se Abraão não andasse na fé, nada valeria ele ser da linhagem de Sem. Mas sendo da linhagem de Sem, a gente lembra que o plano tem que ser desenvolvido literalmente. Ele sendo da linhagem de Sem, ele vai andar na fé. Deus vai trabalhar com ele. E o plano de Deus que trabalhou na vida de Abraão é semelhante ao nosso da fé. Por exemplo, Abraão, ele creu que ao terceiro dia a sua descendência iria ser levantada dos mortos. Quando Abraão foi levar Isaac para ser oferecido no Monte Moriá, justo aonde lá futuramente seria edificado Jerusalém, era o terceiro dia no qual ele disse: nós vamos lá, vamos adorar a Deus e voltaremos. Quando o escritor de Hebreus leu isso, o escritor de Hebreus entendeu que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar a sua descendência dos mortos, e isso era o terceiro dia. Por isso que Paulo em Romanos 4 fala que nós somos justificados na fé de Abraão, com a mesma fé dele, nos passos dele. Por isso que Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos aqueles que andarem na sua fé, nos seus passos, serão benditos. O plano da linhagem é para a gente entender como se sucedeu as coisas, para Deus poder, através da linhagem literal, projetar as promessas. Mas depois Deus vai invertendo as coisas, mostrando que ou você está vendo contradição sem parar na palavra, ou você está vendo algo espiritual sendo desenvolvido através de um plano literal. Porque Deus é espiritual e as palavras dele são espirituais. Aí Deus chama Abraão e fala: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui Deus está falando que vai fazer dele uma grande nação. Essa é Israel. Em Gênesis 17, Deus já vai falar que ele vai ser pai de multidão de nações. Aí já não está falando somente de Israel, está falando de gentios. Essa multidão de nações haveria de retornar para Deus, para os seus mandamentos, e ser chamado de Israel de Deus. Você vê um plano literal de 12 tribos. Na verdade, esse era o segundo exemplo que eu ia dar. Mas já chegou aqui, já vou falar o segundo exemplo antes de concluir o primeiro. Você vai ver um plano literal de 12 tribos no início, mas lá no final da palavra de Deus, em Apocalipse, você vai ver os gentios sendo chamado de 12 tribos, já em um projeto espiritual, os 144 mil. Esse era o segundo exemplo que eu ia dar, que já está concluído. Agora concluí o primeiro. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê que Abraão vem da linhagem de Sem, literalmente, porém Deus faz um plano com Abraão, sabendo que ele tinha fé, fazendo com que Abraão andasse na fé. Deus já sabia o coração de Abraão, conhecia tudo, e fez esse plano com ele. E aí Abraão teve
Ismael, o primogênito, e teve Isaac. Falando essa parte bem resumida mesmo, Ismael nasceu da vontade da carne, tanto de Abraão mesmo, como de Agar. Mas Isaac nasceu pela promessa do Espírito, pela promessa de Deus. Isaac nasceu quando Abraão não podia ter mais filho e quando Sara, que já era estéril, já estava velha. Então ele nasceu por um milagre, Isaac. Mas Ismael é filho de Abraão. Ele é da linhagem de Sem e não é bendito. Aí depois Isaac, ele vai ter Jacó e Esaú, gêmeos. O que vai nascer primeiro é Esaú, aquele que ganhou a briga no ventre. Ele lutou com seu irmão no ventre e venceu. Saiu com a primogenitura, porém, quando você estuda a vida de Esaú, você vai ver que ele desprezou o direito de primogenitura. E quem despreza o direito de primogenitura, despreza as promessas feitas a Abraão. Despreza o que Deus fez com Abraão e despreza as promessas feitas em Isaac. Porque Deus falou para Isaac: em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Isaac teve 2 filhos e Esaú nasceu primeiro. A primogenitura ia ser passada para Esaú. O direito de primogenitura, com aquela bênção de bendizer todas as famílias da terra, iria ser passada para Esaú. Só que ele vendeu isso. Ele falou: o que me vale direito de primogenitura? Estou para morrer mesmo? Vou comer esse guisado. E vendeu. E aí está escrito que ele desprezou a sua primogenitura. Desprezar a primogenitura é fazer tudo o que ele fez conscientemente. Ele sabia que Deus falou Deus prometeu para Isaac que na semente dele, que seria Esaú, seria bendita todas as famílias da terra. Ele tinha um plano de bendizer as famílias da terra na vida de Esaú. Esaú sabia o que Deus fez, o relacionamento do seu avô, do seu pai e do seu avô com Deus, as promessas. Ele desprezou isso. Jacó, pelo contrário, ele queria isso. Você acha que direito de primogenitura é só bens materiais? Jacó, você vê que ele tinha conexão com Deus. Então, por isso que ele foi considerado profano, adúltero, porque ele desprezou as grandiosas promessas de Deus através de desprezar a primogenitura. Só que Edom, Esaú, ele é filho de Isaac, é filho de Abraão, da linhagem de Sem. Você vê que Deus está mostrando aí que não é pela carne. A salvação, a herança, a eleição não é pela carne, nem pelo sangue. Aí você vai lendo versos da palavra, por exemplo, em Isaías 66, Deus vai chamar pessoas de Tubal, descendentes de Cã, para serem sacerdotes. Essas pessoas vão andar nos passos de Abraão. Você mesmo vê que na distribuição dos povos, você vê que entre eles haveria mistura. Entre Sem, Jafé e Cã haveria mistura. Só que no começo da distribuição, eles sabiam de quem eles eram descendentes. Eles sabiam de quem eles descendiam, assim como as 12 tribos que se misturavam entre si, mas elas sabiam de que tribo elas pertencem. Para explicar isso, né, eu gastaria mais 10 minutos. Então, vou deixar isso para um próximo vídeo que eu vou fazer certinho, a partir de Noé. Mas no futuro, né, você vê que até o tempo de Cristo, ainda, por exemplo, no tempo da Grécia, a Grécia é mostrada na nossa Bíblia como Javã, é o reino dos gentios. Eles sabiam, a Pérsia, que está escrita Média e Pérsia, na verdade é Madai, que está escrito na nossa Bíblia é Média, mas você vai no hebraico é Madai. E Madai também ele é filho de Jafé. Tanto Javã como Madai são filhos de Jafé. E aí você vai ver que no futuro esse Madai seria os Medos e Javã, o reino da Grécia. Eles estavam brigando entre si, porque Satã, o inimigo, estava lá semeando a contenda entre eles, para eles não voltarem para as tendas de Sem. Na verdade, o diabo sempre quis anular os planos de Deus. Você vê que Jesus, ele veio da linhagem pura de Judá. Certinho, Jesus veio da descendência de Davi, por carne. Davi é da tribo de Judá. Judá, ele é filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Sem. Uma linhagem pura. Jesus veio dessa linhagem pura. E lá em Jerusalém, para os irmãos dele, que eram judeus, Judá unido com Benjamim, Jesus fala para eles, seus malditos, chamando de malditos,
filhos de Canaã. Para quem medita vai entender isso. Serpentes, Jesus fala para eles. Jesus fala, vocês não são filhos de Abraão. Mas se fosse olhar pela linhagem pura, Jesus estaria errado. Porque eles vêm de Abraão e são descendentes de Sem. Mas Jesus fala, vocês não são filhos de Abraão. Vocês não vão ser considerados filhos de Sem. Não vão ser benditos. Paulo fala a mesma coisa em Romanos 9. Nem todos os que estão em Israel são de fato israelitas. E nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Você acha que quando Paulo falou isso em Romanos 9, ele estava com uma lista de genealogia de todas as pessoas? Falando, esse daqui vem de Sem, aquele ali não vem de Sem, não, vem de Canaã, aquele ali não, aquele ali vem de Jafé. Paulo não estava falando isso. Paulo entendeu o plano espiritual. Então, esses foram os exemplos que eu dei para mostrar que a salvação não é pela carne e nem por linhagem, mas sim pela fé, por andar nos passos de Abraão. Mas Deus, ele bola um plano, um projeto e desenrola ele através das tribos, para a gente entender essas coisas. Aí então, voltando lá para o livro de Zacarias, você vai ver que no mesmo livro de Zacarias, onde Deus mostra uma menorá, né, com 7 canudos, que tinha 7 lâmpadas e 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda, ele explica que aquelas 2 oliveiras são os 2 ungidos dele, que se acham diante do Deus de toda a terra. Nesse mesmo livro, você vai ver Deus falando para as 2 casas de Israel serem fortes. Você já viu uma associação aí. E aí tem um mistério muito grande. Porque essas visões, como eu já expliquei, que foram dadas a Zacarias, foram as palavras dirigidas a Zorobabel, a sumo sacerdote, Yehoshua, Josué, para que eles se animassem e para que todo o povo fosse animado e edificasse a casa de Deus, cuja casa tinha que estar terminada em 70 semanas. Só que essas mesmas visões vão aparecer em Apocalipse 11. Não só em Apocalipse 11, em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, mas também em Apocalipse 11. As 2 testemunhas. Deus fala que as suas 2 testemunhas em Apocalipse 11 são os 2 ungidos, as 2 oliveiras e os 2 ungidos que se acham diante do Deus de toda a terra. Num contexto em que elas profetizam por 1260 dias, que você sabe que é 3 anos e meio, num contexto de 42 meses, que é 3 anos e meio, aonde Deus fala que as 2 testemunhas seriam mortas e ficariam com seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, e elas ficariam mortas por 3 dias e meio, Deus dando para você aí a metade da última semana. E ainda mostrando que essa era a mesma mensagem dada a Zacarias, para que Zacarias animasse o povo para que o projeto da edificação da casa de Deus fosse concluída em 70 semanas. Como que eu, sabendo dessas coisas, entendendo agora o porquê que Zacarias teve as visões, entendendo que o templo de Neemias era uma tipologia do corpo de Cristo, como que eu vou fechar 70 semanas no tempo de Cristo? Por isso que eu digo que os adventistas e muitas pessoas que seguem aí algumas das mensagens dos adventistas, mas não são adventistas, querem dar o final das 70 semanas lá em Estevão. Por exemplo, o pastor Hildo Melo, que é uma milenista e, por incrível que pareça, não é calvinista, mas nessa parte crê como os adventistas. Ele fala assim, isso é uma mistura terrível, né? Porque toda milenista deveria ser calvinista. Não vou explicar agora o porquê, mas toda milenista que crê que o diabo está preso e que ele não pode enganar as nações, sendo essas nações então somente os eleitos, isso quer dizer que o diabo não pode enganar a gente, porque não vai ter como enganar a gente, vai enganar as outras pessoas. Logo, teria aí que anular o poder de escolha do homem, porque nenhum dos eleitos ele vai enganar. Toda milenista deveria, por coerência, ser calvinista. Mas Hildo Melo é um milenista, não é calvinista, e nessa parte das 70 semanas crê como os adventistas. Isso não é nem uma mistura, é uma meleca. E eles não se dão conta disso. Eles não entendem. Se assistir um vídeo desse daqui, com certeza eles vão ficar boiando muito. Então, seria por acaso essa mesma mensagem que Deus deu para Zacarias, animar o povo para terminar a obra, que teve o início no decreto e começou a contar as semanas, para que no final das 70 semanas a obra fosse concluída e o Santo dos Santos ungido. Essa mensagem das 2 oliveiras, da menorá,
sendo dada com essa finalidade, a aparecer em Apocalipse 11, em um contexto de 1260 dias, 42 meses, 3 dias e meio, e eu dizer que a última semana não está lá no final, sendo assim, como é que eu vou selar a visão? Que eu nem expliquei nesse vídeo direitinho a visão, né? Que tem que ser selada no final das 70 semanas. E a profecia? Como é que eu vou dizer que selou a visão e a profecia, uma vez que eu nem sei do que se trata, na verdade? Hipocritamente eu posso ir e dizer que já tem justiça eterna, que já tem fim de pecado, a morte já foi anulada. Então, nós já estamos até nos lugares celestiais, né? Com hipocrisia no coração eu posso dizer isso. Mas e a visão? E a profecia que tem que ser selada? Está no mesmo conjunto aí de 7 coisas que deveriam estar completadas no final das 70 semanas. Como é que fica isso? Aí quando você vai ler Zacarias direitinho, que eu creio que você vai fazer isso agora e anotar, quando você lê, faz o que eu fiz. Anota quantas visões são, anota os capítulos, né? Por exemplo, no capítulo 1, tal visão. No capítulo 2, tal visão. Aí você separa, né? Eu anotei assim, até o capítulo 5, Zacarias teve 8 visões. Até o capítulo 5. Aí depois você grava, né? Mais ou menos como é que são essas visões, porque vai aparecer em Apocalipse de novo. Então não é por acaso isso daí. Até o jeito que Jesus se apresenta para as 7 igrejas, ele coloca algumas dessas visões de Zacarias, como eu já expliquei no início do vídeo. Jesus não fez isso só para a gente falar, isso tem em Zacarias. Não foi essa a finalidade de Deus, foi para a gente se lembrar do contexto. E as 7 igrejas, você sabe onde elas foram representadas, né? Na Menorá. As 7 igrejas foram representadas na Menorá. Esse é o mistério. Quando Jesus fala, o mistério dos 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. O mistério não é só isso. Jesus não está falando assim, isso significa isso e isso e aquilo. O mistério foi, quando Jesus ligou essas coisas, foi para que você entendesse depois todo o contexto. Quando você for ler Zacarias, você vai ver que o mistério é muito grande mesmo. Só que tem que ler com muita atenção. Em Zacarias capítulo 3, a visão e a mensagem está sendo direcionada para o sumo sacerdote, para animar ele, Josué. Aí depois no capítulo 4, a visão vai ser direcionada para Zorobabel, para animar ele. Aí depois no capítulo 6, a visão volta a ser direcionada, apesar que não tem visão no capítulo 6, mas a mensagem volta a ser direcionada para o sumo sacerdote, para animar ele. E aí você tem que entender o que se passava na mente deles no contexto daquela época, porque eles não entendiam tudo o que estava sendo falado. De maneira nenhuma que eles podiam entender tudo. Mas como eles tinham o tabernáculo na mente, Esdras, ele era mestre na lei de Deus. Neemias conhecia. Zorobabel, o sumo sacerdote, conhecia essas coisas. Então, algumas coisas que eram faladas para eles, isso trazia ânimo para eles. Nesse vídeo eu não vou ler Efésios 2 porque iria ficar muito grande, mas lê na sua casa depois, Efésios 2, você vai ver lá Paulo falando de 2 povos que se tornaram um no Senhor. Você sabe que, eu já expliquei em outros vídeos, esses 2 povos foram tirados de Oséias 6, que é Judá e Efraim, que ele fala da nossa ressurreição com Cristo ao 3º dia, e é Judá e Efraim que está falando isso em Oséias 6. E Paulo também somou isso com Jeremias 31, com Amós, Zacarias, né, que fala bem forte sobre isso. E aí no decorrer do capítulo 2, você vai ver Paulo falando de uma edificação, de um fundamento dos apóstolos e profetas, que é Cristo. E que todos nós estamos sendo edificados, formando um edifício para a morada de Deus em espírito. Paulo tirou isso de Zacarias 8, igualzinho a gente leu um pouquinho atrás, quando Deus fala para as 2 casas de Israel serem fortes, as mãos serem fortes, para terminar a obra de Deus, lembrando do fundamento que foi posto na casa de Deus a fim de que o templo fosse edificado. Paulo entendeu que estava falando da igreja. Para terminar o vídeo eu vou fazer uma leitura e mostrar algo para vocês meditarem em Zacarias. Zacarias 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua direita para lhe opor. Aonde estava o anjo do Senhor? Você sabe que é o Messias, né? Diante de Josué. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda. Ó Satanás, que o Senhor
Sim, Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. De novo, está em pé diante do anjo. Quem está diante do anjo? Josué. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Também disse eu: ponha-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e vestiram-no. E o anjo do Senhor estava ali de pé. Você vê que várias vezes está frisando que o anjo do Senhor estava em pé diante de Josué. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu guardarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Você vê que Zacarias está falando para Josué? Eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra estão 7 olhos. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Zacarias não colocou uma pedra diante de Josué. Quem estava diante de Josué era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor estava falando para Josué. Isso foi uma visão. Zacarias estava falando para Josué. E na visão, o anjo do Senhor falava para Josué. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, verso 6, e aí ele fala, exorta, fala que vai julgar a casa dele se ele guardar os mandamentos. E aí o anjo do Senhor, continuando falando para Josué, disse: pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. A pedra que estava diante de Josué era o próprio anjo do Senhor.